Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro dessa jornada que a gente está fazendo, proposta pelo Gerson, nosso líder do chapter, essa jornada do desenvolvimento da liderança, aproveitando o trabalho do Metacoaching, e aí, no caso, os eixos da mudança dentro do trabalho da liderança autorrealizada. Então, para vocês que já estão acompanhando aqui, a gente começou falando sobre a importância da autorrealização dentro da liderança. O que significa uma liderança autorrealizada para fazer sentido todo o movimento da mudança, no caso. Então, quando o Gerson pensou, e aí eu estou repetindo para quem não estava aqui desde o início, ou então só para poder reenquadrar, quando o Gerson pensou em fazer esse trabalho nesse mês de outubro e me convidou para estar aqui compartilhando desse conhecimento com vocês, foi justamente para a gente conseguir trazer um pouco desse conteúdo que a gente vem trabalhando, desenvolvendo dentro da liderança autorrealizada, dentro do desenvolvimento que o Michael Hall propõe aqui, para o próprio trabalho do desenvolvimento do Metacoaching, tá? Então, eu creio que essa aula é a aula, o ponto, sabe aquele ponto? Chegamos finalmente no ponto da jornada, tá? Mas fez sentido tudo que a gente viu anteriormente para poder chegar agora e a gente compreender realmente quais são os desafios, as oportunidades que nós temos nesse momento, o quanto a gente pode realmente oferecer valor e qualidade no trabalho do Metacoaching para poder desenvolver essa liderança sustentável, positiva, de alta performance nesse novo cenário que a gente já vem falando há algum tempo sobre isso, né? Então, vamos começar aqui. Vou passar a apresentação para vocês. Vamos lá. Então, começando aqui. Tá lentinho, né? Foi. Então, hoje, nosso terceiro encontro, na verdade, penúltimo encontro, né? E, ao mesmo tempo, o último em relação à teoria, ao conceito apresentado. E, como falei anteriormente, na semana passada, a gente vai estar unindo aqui, vai estar vendo realmente as oportunidades do momento, análise de cenário e de que forma isso realmente proporciona esse campo aberto de prosperidade, de possibilidades para o nosso trabalho enquanto metacoaches. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma fala do Dr. Michael Hall, né, que é muito importante para quem é metacoach aqui, que fez o curso com ele, conhece bem, onde ele fala sobre como facilitar a mudança na liderança autorrealizada. Então, ele diz que coaching é sobre mudança e é sobre facilitar mudanças generativas em vários níveis e estágios. Como um agente de mudança eficaz, o coach precisa saber os níveis de mudança, a dança da mudança, os processos para facilitar a mudança generativa e ter um modelo de mudança que não seja baseado em terapia. Então, é muito importante, eu trouxe essa fala aqui do Michael, achei bem pertinente trazer essa frase inicial do Michael para cá, porque às vezes a gente pode se deparar, e está acontecendo, isso é muito comum para quem trabalha no mercado, no mundo corporativo, sabe que isso realmente vem acontecendo, coaches que acabam se atrapalhando, não vou dizer negligenciando, mas se atrapalha naquele processo, né, de mudança, quando se depara com situações de mudança, onde seja o líder, seja um colaborador, apresente algum problema de saúde, um burnout, questões psicológicas que estão realmente se apresentando, né, diante de tanta mudança, tanta coisa acontecendo, com a questão da pandemia, enfim. E aí o coach que não é psicólogo, que não é terapeuta, que não foi contratado como psicólogo, vai lá e tenta resolver utilizando de processos terapêuticos, né, de modelos de terapia, mesmo sem ser um terapeuta, ou utilizando ferramentas de coaching, buscando estratégias e técnicas de coaching para tratar aquela pessoa, aquele ser que, na verdade, está precisando de questões que busquem realmente a cura, né? Então, só quem pode trabalhar isso é realmente o próprio terapeuta, o próprio psicólogo. Então, inicialmente, para a gente falar aqui dessa jornada do coaching, utilizando o modelo de eixos da mudança, proporcionando e facilitando a mudança dentro de uma jornada, de um processo de desenvolvimento, de adaptabilidade, é importante que esse coach tenha realmente a consciência ética
de saber quando o seu cliente é um cliente coachável e quando o seu cliente está precisando passar por um processo terapêutico, tá? Isso é fundamental. Então, o MetaCoach sabe disso melhor do que ninguém, né? O Michael, ele fala, ele enfatiza muito essa diferença e essa questão toda da mudança, e aqui a gente está visando realmente o desenvolvimento de competências, facilitação de mudança de forma estruturada, como o Michael falou aqui. Então, existe uma estrutura sustentável, ecológica, para que realmente faça sentido no tempo daquela pessoa. Então, se perguntar qual é o tempo certo da mudança, embora a gente esteja passando por esse processo de transição acelerada e muita coisa realmente que estava prevista para acontecer de forma mais lenta, acelerou demais por conta da Covid, por conta da pandemia e em todas as suas dimensões. Mesmo assim, cada ser humano é único e a gente, enquanto coach, precisa saber respeitar o tempo de cada um. E a gente vai ver um pouquinho aqui dessa jornada que eu estou compartilhando com vocês, tá? Que eu acho que realmente é importante, do que eu venho estudando, né? Passando por vários processos de treinamento dentro do meu trabalho, do que eu venho praticando, do que realmente eu venho inovando aqui nos meus processos como consultora, envolvendo o próprio trabalho de coach. Então, de forma bem resumida, né, procurei sintetizar ao máximo esse estudo tão rico para que faça sentido para vocês. Então, nosso objetivo hoje aqui é o seguinte, pessoal, como eu falei anteriormente, né, na semana passada, a minha intenção hoje é trazer realmente essa análise de cenário, tá? Como eu falei para vocês aqui, de forma bem resumida, porém bem pontual para o momento que a gente está vivendo, apresentando oportunidades, ao mesmo tempo desafios, mas a gente gosta de desafio, né? Nós somos MetaCoaches, a gente trabalha com desafio. Então, apresentando oportunidades, desafios e possibilidades para que faça sentido esse trabalho do eixo da mudança, dos eixos da mudança dentro do trabalho do desenvolvimento de liderança. Tá? Então, para começar, vamos primeiro enxergar o cenário. Então, mudar o quê e para quê? Tá? Então, o que a gente vai fazer realmente e por que isso é importante? Então, primeiro, a gente faz uma análise de cenário. Tá? Então, o que está acontecendo no momento? Qual é realmente a bola da vez? Né, quais são as oportunidades que a gente vê realmente nesse momento? Primeiro, a transformação digital, que foi super acelerada, isso aqui já estava aí sendo falado, apresentado há um bom tempo. Tá? Um bom tempo. E agora realmente acelerou, tá? E eu acho isso, eu particularmente acho isso bem positivo, tá? Claro que tem suas questões, que a gente não pode negligenciar, como tudo na vida tem seus prós e seus contras, mas penso que realmente esteja sendo um trabalho que vem para ajudar, para apoiar. Imagina se a gente estivesse passando por essa pandemia toda sem essa evolução, sem esse processo todo digital que a gente vem vivendo, né? Quanta gente conseguiu se reinventar, se adaptar graças à tecnologia, graças realmente a essa facilitação digital que a gente tem hoje. Outra questão é o pós-pandemia, né? O pós-pandemia, a Covid, ela veio, trouxe, assim, muita, né? A gente não precisa entrar muito em detalhes aqui, porque todo mundo sabe, todo mundo viveu na pele, né? O mundo viveu isso na pele, ela trouxe muitas questões, e diante dessas questões humanas, né? A gente, cada um dentro da sua humanidade, uns se reinventaram, aproveitaram a oportunidade para se reinventar, para se atualizar, outros resolveram resistir. Mas seja como for, não existe certo e errado, existe que é certo de cada um, que a gente sabe disso, tá? Agora, para aqueles que estão realmente buscando se adaptar, buscando inovar, buscando realmente compreender e entender o que está acontecendo no cenário para realmente conseguir encontrar o seu lugar nesse sistema, eu penso que são as pessoas que estão se dando bem, tá? São as pessoas que mais estão se dando bem. E aí isso aqui nos remete a essa sigla agora tão falada, né, que dizem que veio agora, apareceu agora, nunca apareceu agora. A ESG já vem sendo falada há muito tempo, inclusive em 2004 teve sua relevância, falando das questões ambientais e sociais, a importância dessa consciência e responsabilidade ambiental e social, né? Buscando realmente esse entendimento sustentável. Só que ainda teve muita negligência, algumas, né? Algumas negligências, ou nem tanta importância para aquilo que se mostrava antes como um ideal realmente
sustentável financeiro, só que agora, graças a tudo isso que a gente vem vivendo diante das dores, das perdas, né? Como a gente fala, tem até aquele provérbio chinês, né? Que não existe crise, né? O que existe é criar oportunidades. Então, diante de uma grande crise global, a gente está encontrando oportunidades realmente tomadas de consciência, né? É o que eu penso, é o que eu vejo. Se eu pudesse resumir para o que significa ESG, eu creio que realmente a gente está sendo chacoalhado para tomar consciência, né? As pessoas que já vêm trabalhando essa questão dessa consciência há algum tempo, elas estão tendo mais facilidade a lidar com isso, outras nem tanto. E aqui está mais uma oportunidade incrível para o trabalho de metacoaching, tá? Então, além também dessa questão ambiental, sustentável e social, agora também tem esse fator G, né, o fator governança, que já vem sendo, acho que já vem sendo apresentado desde 2018, não sei se é desde 2018, tá, gente? Eu não posso falar que realmente foi acelerado em 2018, mas agora vem realmente sendo muito importante as práticas de governança dentro do mercado, do cenário econômico, né, de social. Essas práticas de governança agora realmente são fator assim, sine qua non de sobrevivência e prosperidade das empresas no mercado. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso, porque eu já falei antes sobre transformação digital um pouco para vocês, com base no estudo que eu fiz dentro das próprias Big Four, entre outros também, outros fatores, né? Apresentei naquela palestra, acho que foi em setembro essa palestra. O pós-pandemia já está envolvido, está junto aqui, mas posso falar um pouco mais sobre isso, só que eu vejo que tudo isso está dentro, faz parte dessa prática ESG realmente que é fundamental para que a gente, enquanto metacoach, saiba, conheça e possa se adaptar também, possa enxergar essas possibilidades de trabalho, de negócio, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a ESG? Eu sugiro que vocês, quem não sabe, quem não conhece, pesquise mais, trabalhe mais sobre isso. Tem muito que ser falado, ser apresentado, porém, eu fiz um resuminho básico aqui, tá, do que é ESG, baseado naquilo que eles já apresentam de forma pública. Então, tudo que está aqui é que já vem sendo apresentado publicamente. Então, estou tranquila em relação a não ter trazido nenhum tipo de fato, né, de alguma informação que não seja publicamente informada. Então, primeiro, a ESG fala sobre boas práticas ambientais, sustentáveis, sociais e de governança. Ela é uma métrica que avalia critérios e práticas da empresa, tá? Ela busca realmente esse business case de sustentabilidade. Então, as empresas que estão realmente com essa visão, principalmente as empresas globais, né, as multinacionais, mas tem muitas brasileiras também que estão com esse olhar, tá? Que querem realmente implementar, estão inovando, estão buscando se adaptar com essa sigla, estão se dando muito bem no cenário, no mercado. Tá? Aplica-se ao setor empresarial corporativo. Ela tem a sustentabilidade como inspiração. Então, a inspiração dela é a sustentabilidade, tá? Para suas práticas e posicionamento no mercado e administração de riscos. É um tema que só cresce, mesmo diante do cenário da pandemia. Os profissionais que estão se dedicando a essa prática estão sendo cada vez mais requisitados. Segundo a Exame, os fundos que administram os investimentos em empresas com alto padrão ESG carregam um número estrondoso, já são mais de 35,5 trilhões de dólares administrados. Tá? Não é pouca coisa, não. Suas práticas são importantes perante os investidores e marketing empresarial e a oportunidade de contribuição à sociedade. Por isso, a importância de desenvolver mudança de mindset comportamental, principalmente dentro da governança, né? A partir da governança empresarial, governamental, enfim. Mas vamos falar aqui da questão empresarial. Tá? Então, essa prática precisa começar realmente na alta liderança. Quando a gente fala em trabalho de auditoria, de consultoria, quem trabalha aqui com auditoria sabe disso, né? É um trabalho que a gente faz portas fechadas com a alta direção para poder falar de negócio, falar de business, tá? Falar realmente como isso pode impactar financeiramente a empresa e o quanto isso realmente pode ser uma prática que tem uma boa visibilidade, um bom posicionamento perante os investidores. Tá? Então,
A ESG realmente tem sido uma agenda muito discutida, muito falada entre a alta direção de grandes empresas, de grandes corporações, tá? Então, mais uma vez, como disse para vocês, está aqui uma oportunidade para a gente. A questão toda aqui é que toda essa mudança, tudo que está acontecendo, é muita coisa complexa ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente fica um pouco perdido sem saber realmente o que fazer e como fazer. Inclusive, como as empresas estão investindo muito, a gente precisa ver também o que os nossos concorrentes estão fazendo para a gente poder acelerar aqui o nosso posicionamento, poder potencializar, inovar, sermos pioneiros no mercado. A gente precisa realmente ter energia para isso. Então, para isso se fala o quanto é importante que a resiliência, que a adaptabilidade seja mais acelerada. Porque agora não basta só ser bom, agora tem que ser F, né? Aquela palavra, aquele adjetivo. Então, realmente, a gente tem que ter um super posicionamento diferenciado no mercado, e aí vai precisar realmente de energia, vai precisar de desenvolvimento comportamental, de alta performance, e aí a gente vai falar de mudanças de mindset. É aqui que a gente entra, gente. Então, vai vendo, vai pegando a visão aí, que está bem interessante essa oportunidade, tá? Alguns aspectos da ESG, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui de milhões de coisas que tem para se falar sobre a ESG. Eu trouxe, na questão do fator social envolvendo governança, eu trouxe alguns pontos que eu acho que são bem importantes para a gente pensar e analisar aqui, tá? Como realmente uma pauta de oportunidade e possibilidade para o nosso trabalho. Então, primeiro, a gestão de colaboradores, que eles colocam como fator sine qua non, tá? A saúde e segurança no trabalho, nunca se falou tanto sobre isso como agora, e a tendência é aumentar cada vez mais. Inclusive, já tem países que estão realmente implementando esse trabalho, né, dentro da governança de qualquer empresa, como se fosse realmente uma norma, tá? Um critério existencial nas organizações, tá? Se voltar para a questão da saúde e segurança das pessoas, da segurança psicológica, física, moral no trabalho. Então, foco também na diversidade e equidade, né, de gênero, raça, geração, pessoas com deficiência, etc. Tá? Então, muito respeito com isso. A gente precisa trabalhar muito a questão de pertencimento agora. As empresas precisam trazer esse mindset para a questão do pertencimento, compreendendo que as pessoas têm a necessidade de pertencer à estratégia da empresa. Então, as empresas precisam pensar em estratégias de inclusão para que as pessoas se sintam fazendo parte da própria estratégia, da própria gestão empresarial. Então, isso ajuda a conectar, isso ajuda a engajar, ajuda a criar vínculos, tá? O que vai ser um grande diferencial lá no posicionamento de mercado e nos resultados financeiros, no impacto financeiro que isso gera também para a empresa, tá? Questões do impacto da Covid, gente, impactos da Covid, está sendo muito falado agora, acho que vocês já sabem disso também, que os metacoaches estão bem antenados com essa questão de como é que as pessoas estão lidando com a questão da pandemia. Não só no início, né, com as coisas que aconteceram, foi muita coisa, mas principalmente agora que estão voltando para o trabalho, já estão voltando para o presencial, como realmente ajudar a facilitar esse processo de volta ao presencial. Porque algumas pessoas trabalhando remotamente, diante de tanta coisa que aconteceu, enfim, algumas pessoas realmente adquiriram fobia social. Então, estão com medo realmente, estão inseguras de voltar para o presencial, de como é que vai ser feito isso. Aqui tem uma super oportunidade, se não for processo terapêutico, se for processo terapêutico, é para terapia, mas tem uma grande oportunidade aqui para ajudar a co-criar com a pessoa, né, de forma sustentável, de forma realmente equilibrada, íntegra com a pessoa, essa volta ao presencial, ao trabalho presencial. E, principalmente, quais são as medidas, tá, que as empresas estão realmente adotando para que haja esse cuidado, né, ao estar vivendo ali presencialmente com as pessoas num processo pandêmico que a gente ainda está vivendo. Então, ainda não dá para ficar sem máscara, ainda precisa de um pouco de distanciamento, né? Então, as empresas precisam adaptar o seu ambiente físico para receber as pessoas. Então, tudo isso aqui é importante olhar lá com a alta direção, com a liderança, tá? Quem trabalha com liderança mediana, é importante fazer algum movimento junto com a liderança mediana,
para conseguir chegar lá naqueles que patrocinam e tomam decisões, tá? Que é a alta direção. E orientada mais agora para uma agenda humana. Tá? Então, a gente sabe, como a gente falou anteriormente, que como é que funciona a estrutura empresarial? É preciso ter propósito, processos e pessoas engajadas. Então, as empresas que têm essa prática já de realmente conseguir integrar esses 3 pontos, elas buscam ser gentis com as pessoas, mas o foco é processo. Sempre o foco é no processo, sendo gentil com as pessoas. Agora, essa gentileza precisa precisa potencializar essa gentileza. Precisa realmente ter esse olhar humano, esse olhar mais empático, esse olhar cuidadoso para com cada pessoa que esteja ali dentro da nossa empresa. E aí requer realmente um trabalho de desenvolvimento com a alta liderança, porque os líderes estão acostumados, orientados mais para processo. Propósito, visão, tendência e processo. Tá? E acaba deixando de lado aquilo que é mais importante. Eu falando, né? Eu estou falando que para mim realmente é o que vai fazer sentido o processo de produção, que envolve pessoas para que haja realmente processos mais assertivos, mais efetivos. Então, precisa que essas pessoas estejam bem, né? Estejam realmente engajadas. Aí já falar de felicidade no trabalho, e tem muito assunto para falar sobre isso, tá? Mas o MetaCoach entra aqui para ajudar realmente, né, para que essa agenda aconteça de maneira sustentável. Algumas práticas de segurança e saúde psicológica no local de trabalho dentro dessa proposta, tá, da ESG, buscando realmente, isso aqui é uma inovação, está sendo apresentado agora, está chegando no Brasil agora, tá? Então isso aqui ainda não está sendo ainda muito divulgado, mas como eu fiz uma certificação internacional como auditora líder nessa área de saúde e segurança, né, de segurança e saúde psicológica no local de trabalho, eu estou compartilhando com vocês um pouquinho desses itens agora, que são fundamentais para que se haja realmente essa boa prática de governança, tá? Vamos pensar na liderança. Então, aqui, esses pontos é o que essa proposta, o que esse fator visa resolver, tá? Então, aqui, a gente visa resolver a falta de visão e objetivos claros da empresa. Gente, falta de visão e falta de objetivo claro, isso gera muito problema, muito desgaste, é muito sofrida, muito... Eu tenho algumas experiências, eu acho que não convém compartilhar aqui, mas experiência assim, de ver realmente quando a direção, quando a alta direção está perdida, não sabe qual o seu propósito, não sabe qual a cultura, assim, você vai falar com a liderança, parece que são instituições diferentes que estão ali falando, mesmo assim não sabe nem o que estão fazendo ali. Eu já vi isso acontecer. Gente, é fato, né? Eu nem preciso perguntar, é fato. As pessoas que estão ali, os colaboradores, enfim, as pessoas que estão envolvidas nessa instituição, elas sentem esse desgaste, essa dor, esse sofrimento, nessa falta de engajamento, né? A falta da clareza da comunicação gera desmotivação, gera desconfiança, isso desengaja, a gente começa a naufragar a nossa empresa. Então, essa ISO, ela procura realmente, ela visa resolver essa falta de visão e objetivos claros por parte da liderança. Visa também resolver o estilo de gerenciamento inadequado com a natureza do trabalho e a sua demanda. Visa resolver a falta de justiça e de responsabilidade por parte da liderança, né? Aquela liderança que tem atitudes injustas, não assumem a responsabilidade realmente de gerar um ambiente de seguro, saudável, promovendo realmente o bem-estar, promovendo a possibilidade de prosperidade e crescimento na empresa. Realmente, essa ISO busca realmente pensar em estratégias, formas para que essa liderança consiga mudar o seu mindset, no caso, a sua performance dentro da sua empresa. Visa também resolver os problemas de relações interpessoais, como conflitos que aconteçam, relações precárias entre todos os níveis de liderança e seus colaboradores, a violência que acontece no trabalho, né? São os abusos, ameaças, violência física, verbal, sexual e de gênero. Então, a proposta aqui é pensar de que forma a gente pode resolver isso e pode realmente buscar soluções inovadoras para evitar esse tipo de prática.
Esse tipo de prática que adoece, que faz mal, que fere e que pode realmente trazer grandes problemas para a empresa. Porque agora, quando a gente pensa em ESG, as empresas estão buscando, principalmente, reduzir o seu risco, reduzir em questões financeiras, tá? Reduzir risco e aumentar a lucratividade, como sempre foi e agora mais do que nunca. Então, tem muitas empresas adotando realmente, como já falei anteriormente com vocês, no seu processo de recrutamento e seleção, estão buscando realmente entrevistar, buscar pessoas que estejam mais preparadas emocionalmente, psicologicamente, falando para lidar com toda essa complexidade, tá? E evitar esse tipo de situações que podem ocorrer, como já aconteceu muitas vezes, e a tendência agora realmente é não mais acontecer, tá? É realmente adotar medidas de proteção para que não se haja mais esse tipo de situação. A pandemia expôs a falácia do profissional ideal, né, pela Harvard Business Review. Então, o que ela disse? Se houve alguma vez uma hora para dissipar a noção ultrapassada do profissional ideal, essa hora é agora. No período pós-pandemia, vamos desenhar os ideais do ambiente de trabalho para que reflitam a atual vida das pessoas, em vez de refletir a vida de 50 anos atrás. Então, gente, não é mais sobre resistir, não é mais sobre se manter ali naquela zona de conforto. Eu não gosto desse termo zona de conforto, não, vocês já perceberam, mas vamos falar isso, tá? Se manter naquilo que funcionou muito bem há 50 anos atrás, a gente esquece, acabou. Isso não nos pertence mais. O que a gente pode fazer é aprender com aquilo que aconteceu no passado, né? Tudo que a gente pôde aproveitar de positivo, que nos trouxe realmente para estarmos hoje aqui, aprender tanto com os acertos quanto aquilo que não é mais funcional para a gente fazer diferente. Então, agora, não tem muito para onde correr. É uma questão de opção, a mudança. A gente é mais do que isso, né? É uma questão de pensar em sobrevivência, tá? Se a gente quer realmente sobreviver ou não. Pelo menos é o que eu penso em relação a isso que está acontecendo, e é como eu venho adotando as minhas decisões, né? E os trabalhos que eu venho realizando, que eu venho fazendo. Principalmente nesses últimos anos, né? 2020, 2021, tem sido intenso esse trabalho que eu venho compartilhando um pouquinho com vocês aqui nesse mês de outubro. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre mudança. Mudança, existe uma questão de transição. A gente fala de mudança e fala de transição. Qual a diferença de uma coisa para outra? Tem alguma diferença? Tem uma semelhança? Vamos ver aqui, né, o que os especialistas, com base nessas pesquisas todas que eu venho fazendo, com base nesses treinamentos que eu venho passando e praticando, eu vou trazer para vocês um pouco mais de clareza aqui sobre o que é mudança e transição. Tá? Então, a mudança é sobre um evento externo, algo que acontece fora de nós, que nós não temos controle sobre isso. Enquanto transição é um processo interno, é interior. É um processo mesmo, tá? A mudança começa com uma novidade. Então, algo aconteceu fora de mim, é uma novidade. A pandemia estourou, uma novidade. Ué, que isso, gente? Eu nem sabia. Gente, eu nem sabia de que era pandemia. Epidemia, tudo bem. Na pandemia, não soube o que era isso direito. Da prática ali, pelo menos nessa existência, para quem acredita em reencarnação, eu não lembro de ter vivido isso, assim, dessa maneira. E foi um susto, né? Todo mundo ficou assustado. Só que a maneira como cada um encarou isso foi pessoal. Então, a mudança aconteceu para todo mundo, foi global. Porém, a transição foi individual, porque a transição, enquanto a mudança é sobre uma novidade, a transição ela começa com alguma ruptura, alguma finalização de alguma coisa que nos convida, como se fosse um chamado, nos convida a buscarmos dentro de nós um processo realmente de clareza, de conscientização, né? Um processo realmente de transformação, todo um processo de evolução que eu penso. Aí aquele trabalho, lembra que eu falei com vocês da minha metáfora da flor de lótus? Eu vejo bem aqui nesse processo de transição. Tá? Então, a transição é um convite à resiliência. A questão é como cada um de nós vai lidar com essa transição. A mudança acontece fora das pessoas, não temos controle, como falei anteriormente.
A transição é um processo interior de adaptação a uma nova situação e leva tempo, precisa de um tempo, porque chama a resiliência. Quanto mais a pessoa estiver bem preparada internamente, quanto mais a pessoa já venha buscando o seu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, a pessoa está fortalecida ali com seus significados, aí eu vou entrar mais profundamente, tá? A pessoa tem um bom alinhamento de alma espiritual, mais fácil fica para ela lidar com essas situações, tá? Fica mais rápido, né? Já as pessoas mais resistentes, mais excessivamente conservadoras, que têm essa dificuldade de conectar com esse seu ser sagrado, seu eu divino, né? Que não tenha bem desenvolvido esse seu estado interior, tem mais dificuldade de se adaptar. Então, essas pessoas têm mais resistência, né? Elas buscam mais o negacionismo por medo, né? E a gente fala que o oposto da luz é o medo, né? Que a gente chama de... Fala assim, não é sobre ser bom ou ruim, mas uma coisa é o amor, né? Que eu venho falando com vocês aqui, que é como o próprio Michael Hall apresenta a autorrealização, né? Que ele fala que é um estado de amor, e o contrário do amor é o medo, né? O medo que nos impede de ter a coragem de viver essa autorrealização. Tá? Exemplos da mudança: novas estruturas, novos processos, novos sistemas, novas relações, etc. Tá? Não temos controle sobre isso, mas a gente se adapta com a transição. Exemplos de transição: abrir mão do conhecido, aceitar perdas, encarar medos, rever objetivos, propósitos, etc, etc, etc e tal. As pessoas em processo de transição resistem a abrir mão de uma posição que oferecia segurança, encarar um período desconhecido em que emergem inseguranças e dúvidas sobre a nova posição, encarar o risco de falhar, tentar algo novo ou pouco compreendido e os enquadramentos, os significados que elas mantêm na mente e que, por algum motivo, não quer largar o osso, né? Não quer mudar, não quer melhorar isso. E o nosso trabalho aqui, enquanto metacoach, que a gente sabe, como o próprio Mike falou, que é um processo de facilitação de mudança, é justamente conseguir alinhar todas essas questões de maneira sustentável, de maneira ecológica para a pessoa, através da mudança de mindset, que é essa mudança de enquadramentos e significados, tá? Para que faça sentido para a pessoa. Então, quais são as novas competências da liderança nessa era da complexidade, aproveitando ainda desse conteúdo que a gente está falando sobre a ESG, sobre as boas práticas de governança, sobre essa questão toda de adaptabilidade de uma maneira mais humana, tá? Mais sustentável. Então, algumas dessas competências são gestão de crise. Então, a liderança precisa desenvolver a sua gestão de crise, que é a grande capacidade de processar informações, tomar decisões complexas, influência de stakeholders. Beta contínuo, que é aquela metamorfose de ambiente, então realmente conseguir fazer uma mudança, uma grande transformação no seu ambiente, na sua agenda e estratégia, né, para a empresa mesmo, de como vai conseguir manter isso de forma sustentável, orientada para a autenticidade emocional. E, gente, autenticidade emocional. Lembra que a autenticidade é a primeira competência da pessoa autorrealizada, apresentada pelo Maslow. E o Michael relaciona isso à matriz de self. Então, é sobre essas pessoas, esses líderes, trabalharem, desenvolverem bem a sua estima e autoconfiança. Tá? Sua estima, autoestima, autoconfiança, para saber lidar com a sua autoaceitação, né? Estou usando aqui dos próprios pontos, termos lá do trabalho que a gente faz de meta-estados aplicado ao self, tá? E a gente faz isso através de um processo de aprendizado contínuo, que é a autoeficácia, tá? Então, esse desenvolvimento do seu self, né? Do seu estado de self, é muito importante aqui para que se tenha essa autenticidade emocional. Entender as necessidades dos stakeholders, e aí envolve todas as pessoas que fazem parte daquele sistema vivo organizacional. Orientado também para o desenvolvimento da segurança psicológica e confiança. Então, os líderes precisam transmitir segurança psicológica e confiança. E o que eles falam aqui, ó, não existe alta performance sem confiança. Confiança exige proximidade, consistência, credibilidade e vulnerabilidade. No meu entendimento, em outras palavras, realmente consiste em ética. Então, essa credibilidade está bem alinhada lá com a intencionalidade que o Michael apresenta na congruência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz.
porque é o que a gente faz que realmente vai criar consistência diante daquilo que a gente fala bonito, tá? Humanabilidade, que é o líder assumir a vulnerabilidade, reconhecer que não tem todas as respostas, ele não é um computador ali ambulante, então, na verdade, ele pode saber algumas, outras não. E isso precisa estar muito bem fortalecido, né? Com o seu ego bem fortalecido, aquele self robusto lá do vulcão da autorrealização, para ele saber em que momento ele sabe, em que momento ele não sabe, ele precisa pedir ajuda, pedir conselho, enfim, buscar realmente orientações, ser empático e colaborar. Tá? Então, essas aqui são as competências apresentadas como urgentes aqui para que se haja realmente essa adaptabilidade a esse novo cenário. Aí vem o Michael Hall, lá, gente, agora eu trouxe para vocês toda essa visão de cenário para a gente agora encaixar com o trabalho final da autorrealização que o Gerson convidou, né, me provocou para apresentar aqui no chapter para vocês. Então, para a gente poder fazer esse link, o que o Michael diz? Quanto mais as coisas mudam, mais precisamos de líderes. Quando as coisas são incertas, quando as coisas estão em movimento e confusas, nós procuramos os líderes. Os líderes são agentes de mudança. Eles conduzem a mudança organizacional e cultural altamente qualificados, são capazes de facilitar uma reforma cultural completa, se necessário. E como que se faz isso? Então, o Michael ele apresentou aqui, ele adaptou o eixo da mudança, os eixos da mudança, no trabalho da liderança. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês como ele fez isso. Primeiro tem o estágio 1 e depois tem o estágio 2. No estágio 1, ele apresenta o circuito de liderança significativo. No estágio 2, é o circuito de liderança, que é um loop, né? Fazer um loop de liderança organizacional. Então, no estágio 1, vão ter 2 eixos aqui, cada eixo, né, com as suas questões, vamos trazer com os metaprogramas, tá? A gente vai olhar para essas questões e depois a gente vai olhar para os eixos do estágio 2, que são mais 3, tá? Então, o todo aqui, ele vai envolver 5 eixos, no caso 10, né? Porque a gente vai olhar para as pontas de cada eixo para ver como é que está a questão de cada líder, né? Em que momento ele se encontra em cada eixo e o que precisa fazer para equilibrar, para ajustar, para desenvolver. Então, só aqui já tem muito trabalho para ser feito. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de cada um desses. Então, primeiramente, quando a gente fala do estágio 1, aí a gente vai pensar lá no eixo da mudança mesmo, né? Tudo começa com a motivação. Então, o que é a motivação? É o motivo de ação, então precisa de energia. Então, aqui, quando a gente conversa, a gente pode conversar com o líder, no caso aqui com vocês, pode ser aproveitando daquela escala da autorrealização, que eu trouxe aqui, não para que tem que usar a escala, não necessariamente tem que usar a escala, mas seria bom utilizar, se for preciso, para identificar, ajudar a identificar o que a pessoa está querendo melhorar, está querendo mudar, está querendo ajustar, está querendo, enfim, alinhar. Seria bom, né? Seria bom, mas não necessariamente tem que. Se quiser fazer, tá aí aquela escala. Então, a primeira pergunta é: do que você quer se afastar e o que você realmente quer realizar? Isso remete muito, quando você vai conversar isso com o líder, remete muito àquela questão assim: o que eu não quero mais é se afastar dele, né? Geralmente o cliente de coach, ele chega sempre: eu não quero mais isso, eu quero ser feliz, tá? Mas o que significa ser feliz para você? Então, a gente vai precisar clarear com a pessoa do que ela quer se afastar e do que ela realmente quer se aproximar, tá? O Michael, ele colocou aqui, eu vou trazer para vocês, tá? A questão do que o Michael trouxe para a liderança. Ele diz que para a liderança ser oportuna, o líder claramente vê e sente o passado, o presente e o futuro. Sentir o presente permite que o líder reconheça as necessidades, os problemas e desafios atuais e as dificuldades que criam uma insatisfação tá estranho aqui, tá? Que cria uma satisfação que querem se afastar. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte: passado e presente. Então, primeiro, ele precisa ter empatia, sentir o presente, avisar sobre os perigos da direção, ele precisa olhar para as crises da liderança, sente o atual conflito, ele vai olhar primeiro para o presente.
tá? Então, ele vai precisar pensar aqui, do que eu quero me afastar disso que está acontecendo aqui agora. E aí, para se aproximar dele, vai olhar para o futuro, quais são as tendências, o que a gente precisa fazer realmente para se adaptar no futuro. Pensar na ESG, pensar na transformação digital, de que forma que a gente pode implementar a transformação digital na nossa empresa, de que maneira que a gente pode realmente ter novas boas práticas de governança para poder gerar esse bem-estar organizacional, fazer com que as pessoas estejam mais engajadas, estejam mais motivadas na nossa organização, para evitar os problemas, as questões realmente de doenças mentais, psicológicas que acontecem na empresa, tá? Então, ele busca aqui os incentivos para a mudança, que é ver o futuro, orientado para a liderança inspiradora, que é o visionário, né? Ele é essa liderança emocional. Então, tudo começa no alinhamento dele com ele mesmo, tá? Aí, depois, ele vem para o eixo 2, que é a visão significado, que é expondo os frames da mudança, orientado para as questões internas e externas. Aqui, gente, nada mais é do que o eixo significado e performance, tá? Então, aqui a gente vai pensar lá na liderança estratégica, vai pensar na liderança gerencial operacional, tá? Então, a gente vai ver aqui, vai criar um plano. Então, pensa lá aqueles dois tipos de liderança que a gente viu na semana passada, tá? Então, ele vai olhar para essas duas questões, pensar em criar um plano, quais são as tendências, visão, significado, qual o propósito, qual o plano que a gente tem, quem são as pessoas que a gente quer envolver, tá? Dentro desse trabalho, quem são as pessoas, quais são os critérios de escolha para que essas pessoas estejam com a gente, e vamos transformar isso agora em processo mesmo, né, de ação, vamos implementar esse trabalho, fazer realmente ter realmente uma equipe para poder operacionalizar esse planejamento, esses significados criados na visão. Então, primeiro é esse estágio, tá? A gente vai, então, nesse primeiro estágio, a gente está aqui subindo o eixo significado. Aí agora a gente vem para o estágio 2. Então, isso tudo é a estrutura que o Michael apresenta. O estágio 2, que é sobre o circuito do loop da liderança organizacional, no eixo 3, ele chama para o comprometimento, para o compromisso, que é negociar com as pessoas para fazer a mudança, tá? De forma reflexiva e ativa. Aqui é sobre a persuasão. Então, aqui, esse líder parte do princípio que ele já conquistou ou está em processo estratégico de conquistar a confiança das pessoas. Então, para isso, ele precisa ter muita clareza, ele precisa ser claro na comunicação dele. Para ele ser claro na comunicação dele, ele precisa realmente passar transparência, e para isso eu precisar trabalhar a vulnerabilidade. Se esse líder tem dificuldade de se apresentar como uma pessoa vulnerável, que pode cometer seus erros, que também, graças, né, aos erros, ele pode aprender e ter os seus acertos. Se ele tem essa dificuldade de lidar com isso vai comprometer aqui, pode comprometer a credibilidade dele, tá? Então, seria legal de fazer um trabalho com ele aqui também, de eixo, no caso da mudança, aproveitar aqui, trabalhando esses metaprogramas reflexivo-ativo, porque aqui ele vai estar negociando com as pessoas, envolvendo tanto a questão emocional, ganhando a questão, tanto a questão mental, que é ganhando a mente das pessoas, né, de maneira racional, quanto a questão emocional, que é ganhando o coração das pessoas através da inspiração que ele traz na comunicação, né, na persuasão, para realmente fazer sentido para as pessoas, engajá-las aqui na atividade, no trabalho que precisa ser feito. E aí, muitas empresas que estão realmente implementando o ESG, estão implementando essas boas práticas da governança, vocês podem até pesquisar depois, tá? No YouTube ou outras mídias também, elas fazem questão de apresentar no seu próprio planejamento de marketing, planejamento estratégico de marketing, suas ações, das ações, das práticas que elas têm. Então, elas apresentam realmente no mercado, elas envolvem, né, os próprios colaboradores, convida eles para dar entrevistas, né, para falar sobre a empresa. Por quê? Porque tudo isso, gente, passa a ser uma boa imagem para os investidores, né? Os investidores estão investindo mais em empresas que realmente buscam em suas práticas essa sustentabilidade, boas práticas de governança. Tá, então aqui é sine qua non esse tipo de postura da liderança para poder convencer, para fazer com que as pessoas se sintam realmente engajadas nesse processo. E aí ele vai ter que negociar também com todas as áreas, né, com todos os stakeholders que envolvem
realmente esse trabalho, tá? Aí depois ele vem para o eixo 4, que é soluções e resolução de problemas para inovar a mudança, pessimista e otimista. Aqui é bem interessante, porque ele vai falar o seguinte, o pessimista, ele vai trabalhar aquele lado do como fazer a inovação, como realmente implementar a inovação. Então, aqui, de uma certa forma, ele traz um pouco do mismatch, mas, principalmente, o foco dele aqui do pessimista é focar no problema. Então, tem até um treinamento também da autorrealização, que é o módulo anterior da liderança, que vai falar sobre soluções criativas. Então, assim, soluções criativas é um trabalho orientado para a inovação. Então, ele diz o seguinte, não dá para a gente inovar se a gente não souber qual é o problema. Então, primeiro a gente tem que transformar o problema num problema bem formulado. Então, assim, especificar mesmo qual é o problema que a gente quer resolver para poder encontrar as soluções e transformar essas soluções em inovação, tá? Para que realmente seja algo possível de se fazer. Então, começa do pessimista, começa trazendo essa clareza do problema. E aí, do trabalho de metacoach, a gente pode fazer isso muito bem, muitíssimo bem, principalmente quando a gente chega naquele ponto lá de quais são as interferências, ou então quais são os enquadramentos que não estão servindo mais, né, que não estão trazendo a vantagem realmente para a sua mudança, para a mudança que você deseja. Então, você vai enxergar qual é o problema e depois pensar com otimismo qual é a visão, qual o direcionamento, né? Qual é o que fazer para solucionar esse problema. Então, para que essa solução também seja bem formulada, ela precisa de clareza sobre o problema. Aí o Michael diz que problema e solução fazem parte da mesma moeda, né? São os dois lados da mesma moeda. E é verdade, né? Então, aqui é sobre isso. Encontra o problema para encontrar a solução, tá? Para buscar a solução. Aí vem para o eixo 5, Kaizen, né, que ele chama, que é a melhoria contínua para integrar plenamente a mudança. Correspondente, não correspondente, é sobre match e mismatch. Então, a gente falou bastante sobre match e mismatch na semana passada. Eu vou trazer aqui o que o Michael fala, aqui, por semelhança, tá? Que é o correspondente, que é o match. Então, aqui, o que o líder vai fazer? Ele vai apoiar, vai integrar, celebrar, honrar, reconhecer os sucessos, né, e celebrar esses sucessos. Então, lembra que no MetaCoach a gente fala sobre a vitória, a realização, a gente reconhece, valida e celebra. Né? Então, isso aqui é importante, o líder pensar o que ele pode fazer para reconhecer, validar e celebrar, porque é como se ele estivesse realmente ancorando aquele estado de vitória, de sucesso e realização nos corações das pessoas que estão ali envolvidas no processo. Então, o que a gente pode fazer? Para fazer isso, precisa reconhecer, conhecer, né? Buscar conhecer quais são os desejos e necessidades das pessoas que estão dentro da nossa empresa, quais são os sonhos delas. Tá? E trazer isso realmente como um critério de inovação para dentro da nossa cultura organizacional e transformar isso num clima positivo de realização. Tá? Então, aqui, match total, semelhança, momento Kaizen total, só que é o ponto positivo. O que deu certo e o que funcionou, vamos celebrar. Aí agora vamos para o outro ponto, mismatch, né? Não correspondente. E o que não deu tão certo assim? Ou seja, qual o aprendizado que a gente extrai disso tudo, né? Então, esse aprendizado vai fazer com que a gente crie uma política de feedback positivo. Lembrando gente, o feedback não pode ser uma prática que assuste as pessoas, então muito cuidado com essa âncora negativa, sofrida, que algumas empresas, enfim, ainda trazem do feedback ao momento da crítica, ao momento da dor. Então, não é sobre ter medo de feedback, mas compreender o feedback como um indicador positivo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Então, a gente vai aproveitar para aprender o que não funcionou para funcionar melhor depois, tá? É aqui que ele vai entrar com a questão do acompanhar, monitorar, feedback e procurar o que poderia ter sido melhor para realmente implementar essa inovação. Então, esse é o trabalho que o MetaCoach faz junto com o seu líder para ajudar esse líder a melhorar, né, cada um desses metaprogramas, ver como é que ele está em cada um deles e melhorando, né, e ajustando e fortalecendo a partir da própria energia dele com ele mesmo, do self dele, do ser dele. E aí, gente, tarefa para vocês, né? Ficou aqui a provocação positiva, já que o Gerson me chamou para gravar essas aulas para vocês. Eu convido o Gerson e os demais metacoaches que estavam também no curso a fazer essa atividade com vocês do próprio curso, do próprio treinamento,
onde a gente apresenta esses eixos da mudança na liderança, tá? E aí tem todo um passo a passo ali, tem várias perguntas bem estruturadas para cada um desses eixos. Então, o que eu sugiro? Hoje, vocês fariam somente o estágio 1, que são os eixos 1 e 2, que aí vai até a questão 4, tá? São várias perguntas para fazer com o cliente, e na próxima quarta-feira fariam o estágio 2, que são o eixo 3, 4 e 5, também com as perguntas que estão ali para a gente poder implementar no trabalho do coach, tá? Com o cliente. E só sucesso e vitória para todos vocês, tá? Finalizo com essa frase que eu adoro, muito utilizada no mundo da gestão, que é a inteligência e a capacidade de se adaptar à mudança, do querido Stephen Hawking. Penso da mesma maneira, tá? Então, quem está resistindo à mudança, quem está resistindo, no caso, à transição, né? Quem está resistindo a essa reforma íntima, quem ainda está com medo, né, de se adaptar a esse novo cenário, fica aqui meu incentivo positivo, que é esse o convite para abrir seu coração, né, e se permitir. Né? A questão é se permita mudar, se permita melhorar, que pode ser bem interessante para você e com certeza para todo o sistema que você está inserido. Mais uma vez, obrigada aqui nas nossas redes sociais. Lembrando, gente, quem quiser saber mais sobre os eixos da mudança, quiser saber mais sobre autorrealização, nós temos muito conteúdo no nosso blog, tá? Nosso blog está no nosso site. Só acessar nosso site, tem muito conteúdo, muito artigo legal. Os podcasts que a gente gravou também, a gente tem um canal também no Spotify, muito legal, gente, nossos especialistas, aqui alguns associados também gravaram alguns podcasts bem pontuais para esse momento. Penso que pode realmente ajudar bastante. Nas nossas redes sociais tem várias dicas ali da autorrealização também. No nosso site você pode encontrar mais informações. E se quiser saber mais, né, qualquer dúvida, só me chamar. Estou aqui à disposição. Lembrando que na próxima quarta-feira, que é o nosso último encontro dessa nossa jornada aqui do desenvolvimento do MetaCoach para a liderança autorrealizada, eu vou estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Então, peço para que vocês entreguem para o Gerson perguntas, enfim, o que vocês quiserem saber, quiserem falar. O Gerson vai me passar, eu vou gravar aqui e responder todos vocês, tá bom? Desejo, então, uma ótima noite para todos. Boa quarta-feira, boa semana. Lembrando também que no dia 30 a gente tem nosso MetaCoach Business Day, tá? E bom estudo, bom trabalho para vocês. Bye, bye.